Boa tarde a todos. Hoje o meu grupo irá falar sobre a Capitania Geral da Venezuela. Os integrantes do meu grupo são César Albuquerque, Diego Milani, Eric Jordano, João Guilherme e eu, Marco Joaquim. Bom, o precursor da independência da América Espanhola foi Francisco de Miranda, militar de Caracas. Profundamente influenciado pelos ideais liberais, serviu no Exército Real Espanhol e lutou na Guerra de Independência nos Estados Unidos. Depois da guerra, viveu alguns anos nos Estados Unidos. Foi amigo de Thomas Jefferson e, segundo algumas fontes, teria sido iniciado na maçonaria por George Washington. No final do século XVIII, Miranda viajou por várias cortes europeias, buscando apoio à causa de independência da América. Participou de batalhas na Revolução Francesa entre 1791 e 1792 e chegou a conhecer pessoalmente o grande Napoleão Bonaparte, que teria dito sobre ele, abre aspas, esse homem carrega uma chama sagrada na alma, fecha aspas. Em 1797, fundou em Londres, com representações em Madrid, Cádiz e Paris, um grupo chamado de Logia Gran Reunião Americana, seguindo o modelo maçônico, com o objetivo de preparar as lutas pela independência da América Espanhola. Dessa forma, participaram Simão Bolívar, Bernardo O'Higgins e José de San Martín, que se tornariam líderes dos movimentos de independência americana. Francisco de Miranda concebia a formação de um grande império latino-americano, que compreenderia desde o sul dos Estados Unidos até o ponto mais extremo do Chile. Esse império teria o nome de Colômbia, em homenagem a Cristóvão Colombo. Em 1806, partindo dos Estados Unidos e contando com o apoio britânico, desembarcou em Coro, porto da Venezuela, pronto para pôr seus planos em ação. Nesse episódio, vale lembrar, a bandeira da atual Venezuela era o estandarte dos revolucionários. Contudo, nesse momento, a elite crioula da Venezuela ainda não desejava a independência e nem via com bons olhos o apoio estrangeiro à causa de Miranda, pois temia uma simples mudança de metrópole, da Espanha para a Inglaterra. Assim, o líder revolucionário não conseguiu apoio e teve que fugir 10 dias depois do seu desembarque. Agora falando um pouco sobre o início da luta pela independência. Em 1808, quando Napoleão Bonaparte aprisionou o rei espanhol Fernando VII e impôs seu irmão José Bonaparte como rei da Espanha, a elite crioula venezuelana vislumbrou a possibilidade da formação de um cabildo aberto, em Caracas, ou seja, um cabildo com a livre participação de crioulos. Essa era uma questão política que afligia os crioulos há muito tempo, pois só os espanhóis de nascimento, os chapetones, mandados para a América pela coroa espanhola, tinham plenos direitos políticos nas colônias. A crise espanhola abriu uma brecha no sistema de dominação metropolitana, e os crioulos queriam se aproveitar dela para poder assumir o controle local. Dessa forma, se instaurou na Capitania Geral da Venezuela um conflito. De um lado, os espanhóis e os comerciantes, chamados de realistas, ligados diretamente ao mercado espanhol, que defendiam a submissão de Caracas às cortes espanholas. E do outro lado, os crioulos, chamados de patriotas, que queriam a autonomia da capitania. Um ano antes, em 1807, Simão Bolívar, um militar crioulo venezuelano, tinha retornado a Caracas. Na Europa, frequentara reuniões liberais, algumas delas em companhia de Francisco de Miranda. Bolívar era um grande defensor da independência americana e, neste processo, passou a ser um dos líderes dos patriotas. Em janeiro de 1809, um novo governador chegou à capitania da Venezuela, Vicente Emparan. Como era muito difícil a comunicação entre a Espanha e a América, os venezuelanos não sabiam ao certo se Emparan era um representante das juntas espanholas a favor de Fernando VII ou um político afrancesado,
nome dado aos que defendiam a dominação francesa sobre a Espanha. Nessa situação, em 19 de abril de 1810, os crioulos de Caracas decretaram a formação de uma junta governativa, obrigando Emparán a renunciar ao governo da capitania, expulsando todos os espanhóis da administração e do território venezuelano. É libertador. Num primeiro momento, a junta governativa de Caracas se declarou fiel a Fernando VII. Mas quando as cortes espanholas tentaram bloquear os portos venezuelanos, o novo governo passou a lutar pela independência. Em julho de 1811, a junta governativa de Caracas decretou seu ato de independência, liderada por Cristóbal Mendonça. Bolívar convocou Francisco de Miranda para assumir o exército venezuelano, e Miranda acabou sendo aclamado ditador da Venezuela. A reação espanhola foi violenta e Miranda, a fim de evitar um banho de sangue, assinou a rendição, em julho de 1812. Os patriotas venezuelanos viram Miranda como traidor, inclusive Bolívar, e por isso o prenderam e o entregaram aos espanhóis. Por alguns meses, a coroa espanhola retomou o controle da capitania geral da Venezuela. Mas em 1813, Bolívar, que tinha sido exilado na Colômbia, invadiu o território e tomou Caracas. Tornou-se então presidente, aclamado como El Libertador. Bom, essa foi a nossa apresentação. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida aí, mandem no chat que eu e o meu grupo iremos respondê-la. Bom, é isso. Muito obrigado por terem prestado atenção e tchau.